Vamos lá, gente. Detração penal, nosso penúltimo tema dentro das penas privativas de liberdade. Vamos aí. A detração penal ela vem definida no artigo 42 do Código Penal. E detração penal nada mais é do que computar o tempo que foi executado de pena provisoriamente, na pena privativa de liberdade ou na medida de segurança, cumprido no Brasil ou no estrangeiro. Portanto, vale tanto para a pena privativa de liberdade, prisão, como para a medida de segurança na internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, veja, é perfeitamente cabível para qualquer regime de execução penal a detração penal, tá? Portanto, não importa. A detração penal, por determinação lá do artigo 42 do Código Penal, cabe em qualquer dos regimes que nós já analisamos. Então veja, aquele indivíduo que ficou preso provisoriamente ou internado num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico provisoriamente, aquele período que ele permaneceu preso, ou aquele período que ele permaneceu internado antes da sentença condenatória transitada em julgado, é detraído da quantidade de pena ou de internação imposta na sentença, ok? Isso é a detração penal. É exatamente esse tema que nós vamos analisar a partir de agora, tá bom? Já vamos começar com um assunto já um pouquinho polêmico aí, tá? O Código de Processo Penal, se vocês deram uma olhadinha lá no artigo 387, parágrafo 2º, ele estabelece que o juiz, ao proferir a sentença, então veja, está mencionando o juiz ao proferir a sentença, o juiz do processo de conhecimento. O juiz, e não o juiz da execução, o juiz, ao proferir a sentença, deve levar em conta a detração para efeito da fixação do regime inicial. Isso tem divergência na doutrina. Vocês vão entender agora por quê. Parte da doutrina que faz uma interpretação literal do parágrafo 2º do artigo 387 do Código Penal, entende que o juiz, seguindo aquele critério trifásico que nós já analisamos, aquelas três fases, circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena, e estabelecendo ali a quantidade de pena, e a partir daí, então, nós já estudamos isso também, levando em consideração a quantidade de pena e a reincidência, o juiz estabelece o regime inicial que ele deve executar a pena, tá? Que ele deve começar a executar a pena. Então veja, nessa primeira corrente doutrinária, que defende uma interpretação literal do parágrafo 2º, o entendimento é que, concluída a terceira fase, portanto estabelecida lá a quantidade de pena e analisando-se se o condenado é primário ou se ele é reincidente, o juiz deve, para estabelecer o regime inicial de execução de pena, já aplicar aí, nesse momento, a detração. Mas uma segunda corrente doutrinária, contrária a esse entendimento literal de interpretação do parágrafo 2º do artigo 387, faz algumas críticas a esta interpretação, tá? E uma das críticas que eles realizam é que esta interpretação literal, ela viola o princípio da individualização da pena, assim como viola também o princípio da igualdade. E por quê? Vocês vão entender quando eu for analisar aí a segunda interpretação, mas só para dar já uma sequência aqui, por que há essa violação. Eles alegam o seguinte, ó, se uma pessoa foi condenada a 8 anos e 2 meses, apenas superou 8 anos, o regime inicial é o fechado, ok? Se essa pessoa condenada a 8 anos e 2 meses, que deveria iniciar a pena no regime fechado, levando em consideração essa primeira interpretação, o juiz, ao sentenciar, já aplicar a detração, se essa pessoa ficou 4 meses presa provisoriamente, de 8 anos e 2 meses, detrai, abate, retira os 4 meses, a pena dele de 8 anos e 2 meses
veio para 7 anos e 10 meses. Portanto, se 7 anos e 10 meses não excedeu 8, ficou acima de 4, mas não excedeu 8, o regime inicial que seria fechado dessa pessoa passa a ser o semiaberto. Entendeu? Olha a situação agora, a comparação. Por que viola o princípio da individualização da pena e principalmente o princípio da igualdade? Imagina agora um indivíduo que cometeu o mesmo crime e foi condenado à mesma pena, 8 anos e 2 meses. Porém, não ficou preso provisoriamente. Tá? Entendido isso? Então, o primeiro ficou preso provisoriamente 4 meses, foi condenado a 8 anos e 2 meses, o juiz, na hora que sentenciou, aplicou a detração, a pena dele veio para 7 anos e 10 meses, o regime que era o fechado veio para o regime semiaberto. E aí o juiz, na sentença, já determina o regime semiaberto, porque ele já aplicou a detração aí. Imagine agora o indivíduo que foi condenado à mesma pena, 8 anos e 2 meses, mas não ficou preso provisoriamente. Qual é o regime inicial de execução de pena dele? Fechado. E para ele progredir para o regime semiaberto, levando em consideração a alteração que nós tivemos da legislação atual. Ora, veja, ele, levando em consideração que 8 anos e 2 meses, 16%, que é o mínimo que nós temos hoje para progredir, 16% sobre 8 anos e 2 meses, vai dar a ele, no regime fechado, um período de aproximadamente, não dá para a gente fazer as contas agora, mas dá um período de aproximadamente 14 a 16 meses. Veja, enquanto no exemplo anterior, 4 meses de prisão provisória levou ele do regime fechado para o regime semiaberto, esse segundo indivíduo, com a mesma pena, 8 anos e 2 meses, que não ficou preso provisoriamente, teve que ficar quase 16 meses no regime fechado para só depois adquirir a mesma condição de ir para o regime semiaberto que o primeiro conseguiu com exclusivamente 4 meses de prisão provisória. Então veja que nesse exemplo que eu dei, viola o princípio da igualdade, não há dúvida nenhuma, porque um ficou preso provisoriamente 4 meses e já teve direito ao iniciar direto no semiaberto, enquanto o outro que não ficou preso provisoriamente e foi condenado à mesma pena teve que ficar 16 meses no fechado para só depois ele conseguir vir para a mesma condição daquele que só ficou 4 meses. Portanto, haveria um tempo maior e isso violaria o princípio da igualdade, assim como violaria também o princípio da individualização da pena. Portanto, uma segunda corrente doutrinária, ela é contrária e crítica a esse primeiro entendimento que eu acabei de mencionar. E essa segunda corrente doutrinária defende uma interpretação lógico-sistemática e não uma interpretação literal do parágrafo 2º que nós estamos mencionando aqui. Então veja, eles dizem, o juiz, ao sentenciar, só poderá aplicar a detração se verificar que o condenado, no momento da sentença, já preenche todos os requisitos para a progressão. Então, precisa ter lá todos os requisitos objetivos, todos os requisitos subjetivos, para que ele possa... Então, ele precisa ter lá o atestado de bom comportamento, ou seja, o mérito, tá? Precisa ter a realização de exames, caso sejam necessários os exames criminológicos. Tudo isso já precisa estar no processo de conhecimento para que o juiz, então, ao sentenciar, reconheça a detração. Se o juiz, ao sentenciar, não estiver no processo a documentação que demonstra que esse indivíduo já tem direito à detração penal e à progressão de regime, o juiz da sentença não pode detrair. Ele tem que estabelecer o regime fechado e o juiz da execução penal, num segundo momento, é que vai analisar a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, e aí o juiz da execução é que vai analisar a questão relacionada à detração penal. Me parece essa segunda interpretação mais lógica do que a primeira, porque ela acaba sendo mais coerente
com todos os dispositivos, tanto da Lei de Execução Penal como da própria Constituição Federal. E ela é a que predomina na prática hoje, ok? Pessoal, a detração penal, ela cabe na pena privativa de liberdade e na medida de segurança. Então, o indivíduo ficou preso por um determinado período, ou ele ficou internado por um determinado período. Na pena privativa de liberdade e na medida de segurança não há problema nenhum. A questão é, cabe detração penal na pena restritiva de direito, que vai ser o nosso próximo tema de estudo, depois da remissão. O entendimento é que é perfeitamente cabível. Por quê? Porque a pena restritiva de direito ela é aplicada em substituição à pena privativa de liberdade. Então o juiz precisa primeiro aplicar a pena privativa de liberdade, fixada a pena privativa de liberdade, preenchidos os requisitos, ele substitui a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Tá? Então veja, é perfeitamente cabível também a detração penal para as penas restritivas de direito, porque o juiz vai fixar a pena privativa, substituir por pena restritiva de direito, só depois, quando ele começa a executar a pena restritiva de direito, é que vai ocorrer a chamada detração penal. Então ela é cabível. Então imagine você a seguinte situação. O réu foi condenado a 10 meses de detenção. Tá? Durante esse processo que o condenou a 10 meses de detenção, tá? Ele ficou 7 meses preso provisoriamente. Ao condenar a 10 meses, o juiz converte essa pena privativa de liberdade em prestação de serviço à comunidade. Quando ele for iniciar a execução da pena restritiva de direito na espécie prestação de serviço à comunidade, aí sim, na execução dessa pena, aplica-se a detração. Então, se ele foi condenado a 10 meses e ele ficou 7 meses preso provisoriamente, ele não vai prestar serviço à comunidade durante 10 meses, porque vai se detrair os 7 meses que ele ficou preso provisoriamente. Logo, ele vai ficar só 3 meses prestando serviço à comunidade e executou a sua pena imposta lá na sentença. Então, é perfeitamente cabível a detração com a pena restritiva de direito, porque a pena restritiva é em substituição à pena privativa de liberdade. Quanto à pena privativa de liberdade e medida de segurança, não há dúvida, porque já vem disposto isso lá no artigo 42 do Código Penal, quando define detração penal. Em relação à pena restritiva de direito, acabamos de ver que também é possível. E em relação à pena de multa, é possível aplicar-se a detração? Então veja, o entendimento é que em relação à pena de multa, não cabe detração penal. Por quê? Nós vamos também estudar a pena de multa, só para ficar registrado aqui. A multa, na verdade, hoje, por determinação do artigo 51 do Código Penal, ela é convertida em dívida ativa. Portanto, se ela se torna dívida ativa, não tem como aplicar detração penal. E além disso ainda, o próprio artigo 42, que define a detração penal, ou pelo menos estabelece as bases para definição, os elementos para definição da detração penal, ele é taxativo. Só se aplica a detração penal às penas privativas de liberdade e às medidas de segurança. Ok? Tranquilo? Essa é a questão. O problema maior que se tem, e aí vocês precisam prestar um pouquinho de atenção, quando fala que não se aplica a detração penal à pena de multa, é a seguinte hipótese, O parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal possibilita, como faz com a pena restritiva de direito, a substituição da pena privativa de liberdade por multa. E aí é que está o detalhe. Então não cabe detração penal na multa. Mas e se foi aplicada uma pena privativa de liberdade e substituída essa pena privativa de liberdade por multa? Quando isso é possível? O parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal diz que isso é possível quando a pena privativa de liberdade for igual ou inferior a 1 ano. Aí o juiz, então, pode substituir essa pena privativa de liberdade por pena de multa. E aí é que vem o detalhe, O que se pergunta agora é, acabei de dizer que não cabe detração penal na multa, mas e agora nessa condição? Ou seja, se o réu foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 10 meses, portanto a pena é igual ou inferior a 1 ano, e o juiz substitui essa pena privativa de liberdade de 10 meses por uma multa, mas há demonstração lá no processo de que ele ficou preso provisoriamente 8 meses. Significa, quando o juiz aplica a pena de 10 meses
e ele substitui por multa, não cabe a detração. Então, a pergunta é, ele perdeu esses 8 meses que ele ficou preso provisoriamente, em decorrência dessa conversão por multa, porque não cabe detração penal na multa? Entenderam a pergunta? Esse é o lance, essa é a questão. Então, a resposta que se dá a esse questionamento é que o artigo 49 do Código Penal, nesse caso que eu estou mencionando especificamente, permite que o juiz substitua essa pena privativa de liberdade ao substituir por multa, que eles apliquem nesta substituição, levando em consideração os 8 meses que ele ficou preso provisoriamente, para que ele não tenha prejuízo quanto a esses 8 meses de prisão provisória, que o juiz, nesta substituição, fixe o mínimo da pena multa, ou seja, 10 dias multa, o que é um benefício grande já para ele. Tá? Então veja, a multa, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela vai de 10 dias a 360 dias. Então, se nesse caso ele foi condenado a 10 meses de pena privativa de liberdade, ele ficou 8 meses preso provisoriamente, o juiz substitui por multa, na substituição da multa o juiz impõe a quantidade mínima de dias multa, ou seja, 10 dias multa, que é uma forma de compensá-lo pelos 8 meses que ele ficou preso provisoriamente e que não vai caber a detração penal. Então seria uma forma, uma maneira de interpretação para beneficiá-lo e não perder aí os 8 meses de pena de prisão provisória diante dessa condenação mencionada. Entenderam isso? Sem problema? Tranquilão? Outro detalhezinho importante é se cabe detração penal com as medidas de segurança. Já vimos que isso é perfeitamente cabível. Pena privativa e medida de segurança é cabível, tá? Tranquilo, sem problema nenhum. O que se tem que tomar cuidado é que o juiz, vai fixar, quando se aplica a medida de segurança, e nós vamos ainda analisar a medida de segurança, ele vai fixar apenas o prazo mínimo, ao contrário da pena, que ele fixa o prazo máximo, na medida de segurança ele vai fixar o prazo mínimo. Qual é o prazo mínimo? De 1 a 3 anos de medida de segurança. Tá? Ela pode depois ser sendo prorrogada de ano em ano, se continuar havendo a periculosidade do condenado a uma medida de segurança. Ou seja, se não houve a cura da doença que ele é portador e que o levou à prática de um crime, essa medida de segurança vai sendo prorrogada por tempo ininterrupto aí, tá? Mas o prazo mínimo para isso é de 1 a 3 anos, tá? Então veja, na medida de segurança, decorrido o prazo de 1 ano, a perícia realiza-se a perícia no indivíduo para verificar se ainda há permanência da periculosidade ou se ela já encerrou. Se ela encerrou, ele volta ao convívio social. Se não encerrou, ele vai sendo submetido às perícias anualmente, por prazo aí indeterminado, vai se prorrogando isso por prazo indeterminado. Então veja, por isso que a detração ela será aplicada em relação ao prazo mínimo, tá? Porque não se tem um prazo máximo na medida de segurança. Essa é a única diferença em relação à pena. Então, exemplo, o indivíduo ficou preso 4 meses, tá? Foi condenado a uma medida de segurança, foi absolvido lá da condenação, porque era inimputável, impôs a ele uma medida de segurança. A perícia, nesse caso, será realizada após 8 meses de internação. Então ele ficou preso, tá? Houve a condenação, houve a sentença, ele foi absolvido do crime, não se impôs pena privativa de liberdade, porque ele é inimputável. Na mesma sentença, o juiz impõe-lhe uma medida de segurança. Só que ele já havia ficado preso um determinado período, tá? Então ficou lá preso 4 meses. Ele terá que, decorrido 1 ano em internação, ser submetido a uma avaliação pericial. É óbvio que agora não vai aguardar 1 ano, porque conta os 4 meses. Logo decorrido 8 meses que ele está internado, ele é submetido a uma avaliação pericial para verificar se a periculosidade cessou ou se ela permanece. Ok? Tranquilo? Um outro ponto importante para a gente discutir aqui é a seguinte situação. Imaginem vocês a seguinte hipótese. O indivíduo ficou preso durante 8 meses e ele foi absolvido
daquele crime que ele ficou preso provisoriamente. Aí ele comete um outro crime, não fica preso provisoriamente e é condenado a 2 anos de prisão. A pergunta é, ele pode usar esses 8 meses do crime que ele foi que ele ficou preso provisoriamente e foi absolvido neste outro crime que ele não ficou preso provisoriamente e foi condenado? Vou repetir. O indivíduo foi preso provisoriamente por 8 meses por um crime. Então ele cometeu um crime, por exemplo, foi autuado em flagrante, tá? Foi pedido a prisão preventiva dele, o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e ele ficou 8 meses preso preventivamente. Há a instrução e julgamento e ele é absolvido. Ficou 8 meses preso e foi absolvido daquele crime. Aí há um outro crime, e aí não estou mencionando se esse outro crime foi antes ou se foi depois. Mas por esse outro crime, ele não ficou preso provisoriamente, nem um dia. Ele está aguardando o julgamento em liberdade. E aí, por esse outro crime, que ele não ficou preso provisoriamente, ele é condenado a 2 anos de prisão. A pergunta que eu faço é, por esta condenação agora, ele pode usar os 8 meses do outro crime, que ele ficou preso provisoriamente e foi absolvido, para detrair a pena agora imposta nesta nova decisão? Esse é o questionamento. Veja, a detração nessa situação, pessoal, ela só é possível, ela só poderá ocorrer em outro processo em que ele foi condenado, que é esse segundo caso que eu estou mencionando, desde que se refira a crime cometido antes da prisão no processo em que se deu a absolvição. Então veja, ele cometeu um crime, ficou preso 8 meses, mas antes desse crime ele já tinha cometido outro. Ficou preso 8 meses e foi absolvido. Esse crime que ele tinha cometido anteriormente, que ele não ficou preso, surge a condenação depois. Agora, dessa condenação, ele pode detrair os 8 meses desde que ele foi absolvido? Agora ele pode. Mas ele não pode se foi depois o crime praticado da absolvição. Porque senão aconteceria a seguinte hipótese: o indivíduo ficava preso provisoriamente, era absolvido. Ficava preso provisoriamente, era absolvido. Ficava preso provisoriamente, era absolvido. Aí, depois de 3 prisões provisórias e 3 absolvições, ele somava, eu fiquei 8, outro fiquei 4, outro fiquei 1 ano, então eu tenho direito que o Estado está me devendo 2 anos e meio de prisão. Então agora eu vou cometer um crime que o Estado está me devendo 2 anos e meio. Aí não é possível a detração se for para os crimes cometidos depois da absolvição pelos crimes que ele ficou preso provisoriamente. Mas se for pelo crime que foi praticado antes, aí é perfeitamente possível. Tranquilo isso? Ótimo! Encerramos aí então a questão relacionada à detração penal. O nosso último tema é a remissão de pena. Remissão penal. O que significa remissão penal? Para fecharmos isso aqui. A remissão penal, pessoal, vai aparecer, e essa é uma observaçãozinha que eu faço para vocês, vai aparecer, ela está inserida do artigo 126 ao artigo 130 da Lei de Execuções Penais, a remissão penal. E na remissão penal, toda a doutrina que vocês forem estudar aí, que vocês forem pesquisar, vai aparecer a definição de remissão penal como sendo o desconto, tá? Gravem essa palavrinha, o desconto, no tempo restante da pena, do período em que o condenado trabalhou ou estudou durante a execução penal. Então, para vocês entenderem, durante a execução penal, ele trabalhou 3 dias, a cada 3 dias de trabalho, entendam, a remissão desconta um dia da pena. Essa é a definição dada. Cuidado, o próprio artigo 128 da Lei de Execuções Penais já deixa bem claro isso que eu vou explicar para vocês, então não se esqueçam dele. Apesar das definições da doutrina virem como desconto, não é desconto. Olha o que aconteceu, e eu dou sempre esse exemplo quando eu chego no estudo da remissão. Aconteceu a seguinte situação, um colega meu uma vez foi fazer uma prova oral da magistratura.
eu fui assistir a prova oral dele. E a hora que ele chegou lá, nos questionamentos, um dos examinadores perguntou para ele assim: Excelência, o que é remissão penal? Defina a remissão penal. E ele definiu remissão penal como todo mundo define remissão penal. Ele diz: remissão penal é o desconto, né, no tempo restante da pena do período em que o condenado trabalhou ou estudou durante a execução penal. Consistente aí em relação ao trabalho, que a cada 3 dias de trabalho desconta um dia da pena, ou a cada 12 horas de estudo desconta um dia da pena. É óbvio que esse amigo meu, quando ele fez, ainda não permitia a remissão pelo estudo, era só pelo trabalho. Mas só para atualizar aí a situação que eu presenciei há algumas décadas atrás aí. Então veja, ele vira o examinador e faz o seguinte questionamento para o candidato. Ele vira e fala assim: ótimo, o senhor está dizendo então que o preso está executando pena no regime fechado ou no regime semiaberto, porque só cabe nesses 2 regimes. No regime aberto não cabe remissão. Por que não cabe remissão? Pelo trabalho. Por que não cabe remissão pelo trabalho? Porque o trabalho é condição para ele ingressar no regime aberto. Então, o trabalho no regime aberto não permite remissão, mas permite remissão pelo estudo no regime aberto. Mas pelo trabalho, a remissão só se dá no regime fechado e no regime semiaberto. Não é possível remissão de pena pelo trabalho no regime aberto. E aí o examinador faz o seguinte complemento da pergunta para esse colega meu. Ele diz o seguinte: então o senhor está dizendo que a cada 3 dias que o preso está executando pena no regime fechado ou no regime semiaberto, a cada 3 dias que ele trabalha, vai descontar um dia da pena? Aí esse meu colega falou: sim, é exatamente isso, doutor. Ele falou assim: então você está me afirmando que a remissão é um instituto penal que recai sobre o condenado que executa a pena, de forma que ela, a remissão, tem o poder de alterar a sentença condenatória transitada em julgado? Então veja, o juiz condenou o indivíduo a 12 anos de pena e a sentença transita em julgado. Significa que ele terá que executar, nos 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto, o total da pena imposta na sentença, 12 anos. Se a cada 3 dias que ele trabalha, no fechado e no semiaberto, ele desconta um dia de 12, ao final da execução, a pena dele não foi de 12. Foi de 9 anos e meio, foi de 10 anos, 10 anos e 3 meses, não foi de 12. E esse foi o questionamento do examinador. Então a remissão é um instituto que tem o poder de alterar uma sentença condenatória transitada em julgado? E aí ele não soube responder. Tá? Então veja, por isso que vocês, ao estudar a remissão, dá uma lidinha no artigo 128. Por quê? Porque na verdade a remissão não é desconto. A verdade, a remissão, você a cada 3 dias de trabalho ou a cada 12 horas de estudo, como benefício a esse condenado, a legislação lhe permite 4 dias de execução de pena. Então ele trabalha 3 dias, executa 3 dias e é como se ele tivesse executado 4. Tá? Então a remissão não detrai, não desconta do total da pena. Ela acrescenta um dia a mais de execução da pena sem executar como forma de benefício. Tá? No final das contas, pessoal, não se altera absolutamente nada. Tá? Não muda absolutamente nada isso. Mas para efeito de vocês responderem algum questionamento, cuidado com isso, porque às vezes essa palavrinha desconto te leva a uma outra análise do caso, tá bom? Então, na verdade, a remissão, ela não desconta, porque se ela descontar, ela diminui a pena. Na verdade, a cada 3 dias de trabalho, conta como 4 cumprido. Como prêmio, ele ganha um dia de pena executada. Então, é como se ele tivesse executado 3, mas legalmente ele executou 4, de forma que ao final das contas ele vai ter cumprido o total da pena imposta na sentença. Tranquilo isso? Em relação à definição, eu precisava dar esta informação, tá? Então já mencionei para vocês, tá? A remissão, tá? Ela se dá no regime fechado ou no regime semiaberto, tá? Tanto para o trabalho como para o estudo. Tá? No regime fechado e no semiaberto, ela cabe nas 2 situações.
Para o trabalho, a cada 3 dias trabalhados, ele será beneficiado com um dia de pena executado. Em relação ao estudo, a cada 12 horas de frequência escolar, ele terá direito a um dia a mais de execução da pena sem tê-la executado. Deixando claro para vocês que não é possível a remissão de pena pelo trabalho no regime aberto, porque o trabalho é condição para ele ingressar no regime aberto. Mas ele pode continuar remindo pena no regime aberto pelo estudo. Tranquilo isso? Vamos dar uma paradinha aqui, vamos começar a analisar a remissão então pelo trabalho, depois vamos analisar a remissão pelo estudo e encerramos o nosso tema.